Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração. O livro de Salmo 38, versículo 10, Davi disse: estou encurvado. Davi estava passando por um processo muito difícil, que fez ele ficar curvado, diante daquela situação, diante daquela crise. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de um homem que matou o gigante Golias e enfrentou outros gigantes. Estou falando de um homem que matou o urso e matou o leão. Eu estou falando de um homem que vencia as batalhas nas guerras pelo poder de Deus. Mas ele estava enfrentando uma situação que deixou ele curvado, que deixou ele para baixo. E não somente isso, ele continua dizendo: estou muito abatido. Aquela situação deixou muito abatido. E não só isso, ando lamentando todo dia. Aquela situação faz ele se lamentar, faz ele chorar. E mais uma vez, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus, que foi o maior rei de Israel. Mas isso não quer dizer que ele não tinha lutas, que ele não tinha momentos difíceis. E essa situação fez ele ficar curvado, para baixo, fez ele ficar muito abatido e se lamentando. E não só isso, ele diz no versículo 8: estou fraco. Aquela situação fez ele se sentir fraco, impotente, impossibilitado aos olhos humanos. Ele não tinha forças diante daquela situação que ele estava enfrentando. E diz mais: e muito quebrantado. E diz: tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ele estava com o coração desassossegado, aflito. Ele não estava tendo sossego no seu coração por causa daquela situação adversa, por causa daquela crise que ele estava enfrentando. A pessoa pode ser muito de fé, irmãos, e tem que continuar sendo. A pessoa pode ser muito de Deus e tem que continuar sendo, mas isso não quer dizer que ela está imune aos problemas. E às vezes, situações, irmãos, que às vezes não tem, humanamente falando, mais saída, mais jeito. Até para a morte tem jeito. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Para tudo tem jeito em Cristo. Perdão dos pecados, tem jeito. E ele diz ainda mais aqui: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O desejo dele era sair daquela situação. O desejo dele não era continuar naquela forma, naquela crise. E ele disse, olha o que ele disse: e o meu gemido não te é oculto. Aquela situação estava fazendo o Davi gemer. Imagine, não sei se você já viu uma pessoa sofrendo tanto que você ouve os gemidos dela de dor, de sofrimento, de angústia. Alguém poderia ver Davi nessa situação e dizer: esse homem não tem fé. Esse homem não é valente. Olha que coisa, né, que está mostrando o lado humano. Tem situações que às vezes a gente se encontra assim. Isso aqui é um estado de depressão. E diz mais: o meu coração dá voltas, isto é, fica agitado. O meu coração está agitado, o meu coração está inquieto. Então aquela situação que ele estava enfrentando estava deixando ele agitado, inquieto. Já viu uma pessoa agitada? Acaba ficando nervoso, acaba ficando nervosa, não tem sossego. E ele estava assim, preocupadíssimo com aquela situação. O que fazer nesta hora? Ele diz: a minha força me falta. Aquela situação estava fazendo ele perder as forças. Que estado que Davi estava enfrentando? Talvez você está passando pelo mesmo problema, por essa mesma situação.
E ele diz: quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Em outras palavras, ele não tinha mais brilho nos olhos naquela situação. Ele não tinha um brilho no olhar. Estava com os olhos entristecidos, chorando, angustiado. E ele diz: os meus amigos e os meus propíncos afastam da minha chaga. Propíncos quer dizer companheiros. E os meus parentes se põem em distância. Olha que coisa. Além dele estar sofrendo tudo isso, passando um momento crítico, ele se encontrou sozinho. Ninguém para estender a mão a ele. Ninguém para ajudá-lo, para socorrê-lo. Por isso que ele foi falar com Deus. Ele diz que até os parentes dele e os seus amigos, como seus parentes, se colocaram em distância, não quiseram nem se aproximar. Então, mas quando ele estava bem, quando ele estava por cima, eles se aproximavam. O rei Davi. Tem gente que vai ser seu amigo, tem gente que vai ser seu companheiro, vai querer estar perto de você quando você estiver bem. E é nessa hora que você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo está com a pessoa na alegria, como também na tristeza, como na prosperidade, como na escassez. Então imagine a situação deste homem. Não era por falta de fé que Davi estava enfrentando essa situação, mas Deus diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei. Ele não estava sozinho nessa situação. Uma certa vez Jesus disse: todos vocês podem me abandonar, mas eu não estarei só, o Pai estará comigo. Então muitos se puseram em distância, até os seus parentes, os seus amigos mais chegados, não quiseram se aproximar dele. Olha que coisa, no momento que ele mais precisava. E diz mais: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam, imaginam astúcias todo dia. E ele está dizendo: os que buscam também a minha vida estão me armando laços. Que coisa triste. Além dele estar enfrentando tudo isto, estavam armando laços, ciladas para ele, querendo prejudicá-lo, querendo o mal dele. E ele diz que aqueles que estavam procurando o mal dele diziam coisas que o danificavam. Eles danificavam a Davi com as suas palavras, com calúnias, com fofocas. Em nenhum momento eles tiveram misericórdia de Davi nessa situação. Ele diz aqui no versículo 13: Davi era um homem muito espiritual, mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Mesmo ele sabendo de tudo isso que estava acontecendo com ele, ele não dava ouvidos. Tentavam danificá-lo com a boca, ele não dava ouvidos. E ele não respondia. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente se será contenda. Ele disse ainda: assim eu sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Em outras palavras, ele se fazia de surdo a essas ameaças, essas calúnias. E ele disse: eu sou como aquele homem que não ouve, eu não vou ouvir essas palavras. Eu posso estar na pior, na crise, meus amigos, meus parentes podem me abandonar, eu posso estar encurvado, cabisbaixo, pode estar enfrentando uma luta, mas eu não ficar dando ouvido para o que estão falando. De repente alguém estava criticando ele, de repente alguém poderia estar falando para ele: você está passando por tudo isso porque você pecou, você fez isso e fez aquilo. Mas não estenderam a mão, não tiveram misericórdia e compaixão. Você está passando por um momento assim? Todos nós às vezes passamos por situações assim.
Mas ele disse: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Aqui está o segredo. Ele passando por aquela situação, mas ele disse: Senhor, eu espero em ti. O Senhor vai ouvir a minha oração. O Senhor vai me tirar-me dessa situação. O Senhor é fiel. E Deus disse: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Coloca diante de Deus a sua ansiedade, a sua preocupação. Eu não sei o que você está passando agora, essa palavra veio no meu coração. Mas Davi estava enfrentando um momento muito crítico. E tudo isso aqui que ele está enfrentando era sintomas de depressão, que ele não sabia mais o que fazer e a força estava faltando. Mas ele fez o que é certo. Por mais que ninguém estendesse a mão e tentasse ajudá-lo, e ele não encontrou ninguém que fizesse isso quando ele está na pior, ele fez a coisa certa. Ele recorreu a Deus. Recorra ao Senhor. Recorra ao Senhor. E pode ter certeza, Ele vai te socorrer. Eu quero dizer para você que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você de repente está levando os seus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele está vendo tudo, Ele já ouviu a tua oração. Vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter bênção, porque Deus é fiel. E eu finalizo aqui dizendo, Ele disse: eu não te deixarei, nem te abandonarei. Isso não quer dizer que Davi não era um homem de Deus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus enfrentam momentos como este, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus venceu, Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.